Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Democracia, o podcast mais sonolento do Brasil. Agora são 3h59 da madrugada, quase 4 horas da manhã, mas dessa vez é por um bom motivo, porque eu estava cozinhando feijão preto aqui. Primeira vez que eu estou cozinhando feijão, minha primeira experiência, porque feijão é muito caro, eu não queria, como amadora, sem nenhuma experiência, estragar 1 quilo de feijão, por exemplo. E uma coisa muito interessante aconteceu. A minha panela de pressão tem 2,5 litros, né? Que é uma medida de volume. Muito semelhante, assim, a gente pensa, poxa, caberia o quê? Mais de 1 quilo de feijão, com certeza, dentro dessa panela, certo? Erradamente. Por quê? Porque eu coloquei o feijão pra amolecer na água, né? Você pega o feijão e coloca ele na água pra ele inchar, sabe? Ele absorve a água e incha. E no total, o volume de feijão que eu obtive foi, quase... Foi mais do que o volume da panela. Sem nada, fora colocar a água, sabe? Ou seja, eu coloquei o feijão lá pra amolecer. Foi uma decisão sábia. Mas não coube na panela. E eu não ia botar mais, porque eu ia ter medo da panela de pressão explodir e eu morrer à toa por causa de meio quilo de feijão. Então, botei meio quilo pra dentro, o outro meio quilo botei no congelador. Não sou nem fio do ego. Depois daqui uma semana eu cozinho, né? Já é o jeito, cara. Eu não vou poder cozinhar agora. Enfim. Não tem nada a ver com o que eu vim falar hoje. Só porque eu tô comentando porque é engraçado como os alimentos funcionam. Você só aprende na prática. Ninguém me falou que eu não podia colocar 1 quilo de feijão pra cozinhar. Porque geralmente eu coloco 1 quilo de frango. Às vezes eu coloco 1 quilo de frango com meio quilo de arroz. Eu faço isso, pô. E a panela não fica com tanto volume. Agora o feijão, meu amigo, agora eu tenho a impressão que eu tô comendo só água, né? Porque o feijão 90% água. Inchou pra caramba, sabe? Era uma bolinha miudinha e depois com um negócio gigantesco. Então, não interessa. Isso aqui não interessa pra ninguém. Nem pra mim isso não interessa. Interessa pra mim, pô. Eu estou aprendendo a cozinhar. Estou me divertindo bastante com essas peripécias. Então, negada. O que me moveu a gravar, porque aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte. Estava eu num canal de politeísmo de um amigo nosso. Vocês sabem muito bem qual é. O canal do nosso amigo pagão, politeísta. E ele me mencionou num vídeo dele e, assim, por uma explicação que eu dava sobre um determinado tema. E aí, nos comentários, a gente continuou a conversa sobre aquele mesmo tema. Eu fui esclarecendo algumas coisas. E aí, ele me perguntava, eu respondia, e até que num dado momento eu agradeci ele pela atenção, porque ele estava sendo muito atencioso. Eu falei, obrigada, pagão. Só que, assim, eu chamei de pagão, mesmo que fosse com... Assim, não foi pra ofender nem nada, mesmo porque ele é pagão. Não haveria motivo pra ele se ofender com isso, tanto que ele não se ofendeu, pelo contrário, ele... É o que ele de fato é. É, tipo, eu tenho amigos católicos, eu falo, ih, católico, ei, é papista, romanista. Mesmo que seja um modo de se expressar pejorativo, aparentemente, no fim é só brincadeira. E não interessa, porque meu amigo, como por exemplo o Identidade Solitária Podcast, que é um excelente podcast, Identidade Solitária Podcast, ele é católico, ele é papista, ele é romanista, por que ele vai se ofender, sabe? E ainda que se eu chamasse ele de alguma coisa que ele não é, tipo assim, sei lá, alguma coisa que ele não se considera, tipo idólatra ou algo do tipo, ele não se considera idólatra, mas ele não iria se ofender porque sabe que eu tô de brincadeira, sabe? Ainda mais chamando ele de algo que ele de fato é, certo? E aí, nesse nosso amigo pagão, chamei ele de pagão lá no canal dele de pagão. E apareceu um indivíduo que vamos chamar ele de ateu. Eu não sei se ele é ateu, só sei que ele usou o argumento de ateu, então o nome dele vai ser ateu. Então tem um pagão e tem um ateu na história. E aí, eu agradecendo esse amigo pagão, você sabe muito bem quem é, o famoso Raj, pela gentileza. E aí apareceu essa criatura, eu falei, obrigada, pagão. E aí apareceu uma criatura que eu queria que vocês vissem como, tipo assim, como é que uma pessoa consegue ser tão irritante? Tipo, por quê, sabe? Por quê? Se meter. Não tinha que se meter. A conversa não tinha chegado nele. Ele começou a falar assim, primeiro porque pagão não é ofensa. Você que quer ser chamado de ovelha, o problema é seu. Porque nós cristãos somos chamados de ovelha. Então,
Tipo, o cara tomou as dores, sendo que eu nem falei pra ofender. Tipo, o contexto era um contexto de diálogo entre pessoas que se consideram. Não tem, tipo, não era debate. Não era não ia chegar nem a ser um debate, era mais um diálogo, uma exposição, uma explicação. E não faria sentido algum que naquele contexto aquele obrigado pagão fosse algo ofensivo, mas o cara ficou revoltado, o cara achou o ateu ficou revoltado com essa minha com esse meu chamado cara de pagão. Primeiro que pagão não é ofensa, assim, claro que não é ofensa, porque o cara se considera pagão. O pagão se considera pagão, ele sabe que ele é isso e ele não esconde isso de ninguém. Ele não tem 8 anos pra ficar ofendido. Por que alguém teria vergonha de ser o que é? Tipo, o cara me chama de crentelha, cristã, cristãzinha, crentelha é protestante, evangélica. Sai daqui, protestante. Por que eu iria ficar ofendida com algo que eu de fato sou? Não faz sentido. E se alguém me chamasse de uma coisa que eu não sou, tipo, ei, sou católica, eu também não ia ficar ofendida, porque não é verdade, sabe? Tipo, vocês têm problema de autoestima, cara. Se o cara, que nem era pagão, aparentemente, o ateu, né? O ateu fez uma defesa meio satanista, eu acho. Então, assim, o cara tomou as dores, sabe? Ele encarou como ofensivo aquilo. Por quê? Porque ele que tá considerando aquilo uma coisa errada. Eu que sou cristã, que, entre aspas, condeno o paganismo, não tava naquele momento condenando. E o cara que tomou as dores dizendo... Primeiro que pagão não é ofensa. Foi ele que olhou com maus olhos, sabe? Foi ele que entendeu a expressão pagão como um xingamento, como algo negativo. Então, assim, totalmente cringe essa situação. Só que o mais engraçado não foi nem isso. Por que eu tô contando essa história gigante? Nossa, cara, são 7 minutos já, eu tô tão bestada. Espero que vocês estejam assistindo na velocidade 2x. Só sei que Nossa, como eu tô bestada. Tá. Só sei que o cara continuou, né? O ateu continuou. E aí ele falou, primeiro você gosta de ser chamada de ovelha, o problema é seu. Sim, eu gosto, eu sou cristã, e Cristo diz que eu sou ovelha, e ele é o pastor, então sim, não tem problema me chamar de ovelha, eu gosto, tá? E tudo bem. E aí ele continuou, porque isso aqui não tem nada, a história não chegou, o problema foi a argumentação do cara. Do nada, o contexto não era esse, o assunto não era esse, ele começou a falar assim, porque Lúcifer trouxe a verdade para a humanidade. Lúcifer trouxe a verdade para a humanidade. E a humanidade e Lúcifer foram castigados por isso, porque Lúcifer ousou dar tipo assim, a serpente deu conhecimento, sabe, para Adão e Eva. A serpente só queria ajudar, a serpente estava do lado certo, mas foram castigados injustamente, sabe, tipo, beleza, fera. Primeiro que Lúcifer, o termo que ele usou, é um apelido, não chega a ser um apelido, mas a Bíblia não fala explicitamente no Apocalipse, por exemplo, quando vai falar sobre a serpente, quando fala que a serpente é o diabo, o dragão, que aparece em Apocalipse 12, ele é a antiga serpente, a serpente do Éden. E aí fala, a saber, Satanás e diabo. São 4 nomes que a escritura usa, né? Diabo significa acusador, Satanás significa inimigo, dragão é um dragão e serpente é uma serpente. Então, não tem no Apocalipse nenhum lugar chamando o diabo de Lúcifer. A expressão Lúcifer, na verdade, é um erro de tradução. Significa estrela da manhã. Só que algumas traduções antigas, para outros idiomas, não traduziu corretamente do hebraico não traduziram. Então, traduziram como Lúcifer, que seria uma transliteração ou algo do tipo. Se foi uma transliteração, não foi uma tradução. Se tivesse traduzido, traduziria uma expressão. Não era um nome próprio. Era um adjetivo que foi atribuído ao rei da Assíria. Então, a gente nem tem certeza. Tipo, tu, rei da Assíria, por causa da tua arrogância, da tua vaidade, Deus te abaterá por terra. Você era estrela da manhã, mas você vai padecer, entendeu? Aí essa estrela da manhã, a negada não traduziu. Aí ficou sendo Lúcifer. Traduziram como Lúcifer, só que não era Lúcifer. Então, assim... Se esse texto de fato se refere ao diabo, como algumas pessoas falam, eu não sei. Eu não tenho certeza. O texto não me parece estar se referindo ao diabo. Pode ser que sim, pode ser que não. Não me parece um texto profético, algo do tipo. Supondo que sim, ainda assim, o nome Lúcifer não está lá. Lúcifer é um apelido que a gente dá pro capeta. É um apelido. Convencionou se chamar assim, mas na Bíblia não tem nada falando que o nome do diabo é Lúcifer, ok? Então, para começar, sua religião se chama luciferanismo.
Se a sua religião se chama isso, lamento por você, que foi um apelido que vocês vocês não chamam nem o cara pelo nome próprio dele, que é capeta, Satanás. Não, chama de Lúcifer, que é um adjetivo. Inclusive, no livro de Apocalipse é dito que Jesus é a estrela da manhã. Só que aí, nessa parte, eles traduziram, né? Eles não iam colocar Jesus é Lúcifer, não, eles não iam colocar. Que aí já ia gerar uma confusão 3 vezes maior. Mas vocês estão entendendo a extensão do problema, né? Que se gera por causa desse termo. O Apocalipse diz que Jesus é a estrela da manhã. É uma coisa positiva, sabe? O nome Lúcifer é um nome que carrega algo positivo, só que agora já está estigmatizado porque, enfim, no mundo todo convencionou-se não traduzir esse nome. Naquela passagem lá de Ezequiel, sei lá, se eu não me engano, eu não sei qual é o profeta que está falando sobre o rei da Síria. Não interessa, aqui não interessa, não tem nada a ver com nada. Mas eu quero responder. Achei interessante porque eu respondi ele na hora. Ele falou que Lúcifer trouxe o conhecimento. Primeiro que a árvore do conhecimento do bem... Não, ele falou... Olha a audácia. Na mitologia cristã, Lúcifer deu conhecimento à humanidade. Então é mais ou menos aquela coisa do Prometeus, né? O Prometeus traz, na mitologia grega, traz o fogo para a humanidade porque acha que a humanidade tem direito. Então a serpente chegou lá, pô, deixa eu te dar um toque, Adão. Tá paz isso aqui, vamos ter o conhecimento, pô, conhecimento. Basicamente, muito bom. Isso não faz sentido nenhum, cara. Não tem pé nem cabeça. Mas, assim, a mitologia cristã, assim, com base em qual livro da Bíblia? Em nenhum livro da Bíblia é falado que o diabo deu conhecimento ao homem, o diabo deu a verdade ao homem. Porque, veja só, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi uma das criaturas. Deus criou todas as árvores do jardim, todas as dezenas de árvores frondosas e maravilhosas do jardim. Então quem criou a árvore do conhecimento foi Deus, não foi o diabo que deu o conhecimento. O diabo incentivou o homem a roubar um conhecimento que não lhe pertencia. Na melhor das hipóteses. Então, em que parte da mitologia cristã? Porque os católicos não acreditam nisso. 90% dos protestantes não acreditam nisso, porque que eu conheço, assim... As denominações protestantes não confessam isso, não está em nenhuma confissão de fé, não está em nenhum catecismo. A crendice popular não diz isso, porque poderia se apelar que mitologia vem da palavra mythos, sei lá como é que pronuncia. Seria tipo... mythos, sei lá como é que fala isso, dane-se. Mas vamos traduzir como muthos, que é o que se diz, vem do grego o que se diz. É como se fossem os ditados populares, as coisas... Os aforismos, entendeu? Os conhecimentos populares. Essa é a origem da palavra mitologia. Por isso que a gente diz que o fulano é um mito, entendeu? É um mito porque tá na boca do povo. Não necessariamente, por exemplo, eu posso falar de mitologia germânica. Não necessariamente eu tô ofendendo, sabe? Se bem que eu já vi que a turma faz uma separação entre o que é a mitologia e uma religião, mas eu não vou entrar nesse mérito. A questão é, da onde que essa criança tirou que... Sem querer ofender, tá? Eu tô me divertindo com a situação. Desculpa aí se tem alguém que concorda com isso, mas enfim. Não tô querendo ofender. De onde é que essa criatura tirou que a mitologia, entre aspas, cristã, crê nisso? Nem as igrejas mais aleatórias, as aberrações, as seitas, ninguém crê nisso. Vê se mormons crê nisso, não crê. Vê se neopentecostais creem nisso, não creem. Então, da onde que a mitologia cristã crê nisso? Não, talvez os satanistas creiam nisso, mas isso não é mitologia cristã, isso é mitologia anticristã. Imagina só que maravilha tu ter uma religião baseada no ressentimento. Tipo, tu não teve a capacidade de tu criar a tua própria religião. Vamos lá, a gente vai criar, vamos se juntar aqui, vamos criar um mito da criação. Então a gente tinha uma cadeira ancestral que foi tacada na cabeça do gigante, aí do corpo do gigante foi feito o mundo, entendeu? Pronto, tá aqui, a gente criou. Não. Melhor a gente pegar uma religião que já existe e mudar o que tá dizendo pra tentar dizer que ela tava mentindo desde o começo. Então vamos só pegar e vamos deturpar o que outra religião já tava falando, entendeu? É uma religião baseada no recalque, no ressentimento. Queria inclusive perguntar para nossos amigos, colegas pagãos, se tem alguém que tá fazendo uma religião por aí que é anti Odin, ou Wotan, ou Diaspter, como vocês chamam. Tem alguma religião por aí que tá por aí dizendo, não, mas na verdade, Diaspter é mau, é vaidoso, alguma coisa do tipo. Na verdade, tinha alguém que Diaspter destruiu lá no começo, o amaldiçoou, que na verdade esse cara é que é top, ele que tá querendo ajudar a negada, sabe? Ele que tá trazendo a verdade pra humanidade. Não tem, cara.
É porque o pessoal lá talvez tenha um pouco mais de vergonha na cara, que não fique criando religião baseada no ressentimento, cara. É risível. Só sei que o cara, primeiro, que não soube ler o ateu não soube ler a circunstância, não soube ler o momento, porque eu não tava ofendendo o cara tem uma visão débil da realidade, ele não conseguiu ler, mas é de uma leitura débil da realidade, meu. Não conseguiu ler, não conseguiu entender que eu tava de amizade, sabe? E ainda quis me dar uma teologia. Então a teologia dele aqui na mitologia cristã, na verdade, Lúcifer deu o conhecimento ao homem. Então vamos estudar um pouco aqui, uma palestrinha, teologuinhas. Eu não sei se vocês gostam que eu traga teologia pra cá, por isso que eu não trago mais. Eu adoraria trazer, adoraria falar sobre isso, mas eu penso que vocês vão ficar enfadados e vão fechar o vídeo e ninguém vai conseguir dialogar por aqui. Mas se vocês quiserem que eu traga algumas coisas de teologia, por favor, se manifestem, tá? Se manifestem de uma forma massiva para que eu possa diferenciar quem quer e quem não quer e poder atender melhor a vontade de vocês. Veja bem, qual é o mito da criação? Deus criou no sexto dia Adão. Então ele fez tudo perfeito para Adão. Deus deu um jardim maravilhoso, Deus deu árvores frutíferas, ninguém sabe nem qual é o sabor dessa árvore, que tinha uma árvore sabor bacon, e Adão, o cara mais ingrato do mundo, mas ele tinha uma árvore sabor bacon, tinha coisas, o jardim era belíssimo, Adão era imortal, Deus deu a sua própria imagem e semelhança a Adão. Deus deu o que seria a imagem e semelhança? Que a negada fica, não, porque Deus tem nariz. Argumento ateu de 12 anos. Mas como é que Deus é semelhante? Deus tem nariz pra quê? Se o nariz não serve pra nada, hein? Se Deus não tem que... O cara pega um texto no hebraico, eles não conseguem ter a humildade de reconhecer que talvez ele não entendeu, ele não conseguiu captar o sentido a partir de uma tradução feita 1000 anos depois, ou sei lá, quanto tempo existe a língua portuguesa em comparação com quando foi escrito o mito do Gênesis. Não sei, só sei que os caras são muito infantil. O que significa ser mais semelhante? Nossa, como eu tô irritada com os ateus hoje. Esse é o canal mais inimigo dos ateus da internet. Não, cara, mas assim, se tu tiver uma religião que crê num criador, que entendeu, dá uma explicação pra criação, poxa, cara, tudo bem, tá? Fica por aqui, não faz mal. Agora, se a tua religião, ou se tu não tem religião, ou se a tua religião é baseada no recalque, não fica aqui. Você não agrega, você é desastrado, entendeu? Fiz questão de gravar porque eu descobri que esse mesmo cara tava falando mal de mim nos grupos aí. Não me pergunte como foi que eu descobri isso, mas eu achei engraçadíssimo, que ele não teve... Eu tava lá, se ele tivesse respondido o meu comentário, eu teria respondido ele de volta. Vocês sabem que eu respondo o comentário de todo mundo, pode ser no vídeo de receita, eu respondo o comentário de todo mundo, eu não vou deixar ninguém no vácuo. Aí essa criatura não quis debater comigo de frente, foi ficar falando mal de mim pelas costas. Agora eu quero ver se ele é homem, se ele não aparece aqui pra debater comigo nos comentários. Aparece, alguém avisa, faça eu chegar até o irresponsável por essa discussão, pra ele poder debater comigo, se ele é bichão, se ele é o teólogo, vamos ver, né? Mas eu vou fazer minha defesa aqui. A imagem e semelhança de Deus que Deus deu a Adão é o seguinte. Imagem, vocês lembram da matemática que tem o domínio e a imagem, que seria o x e o y, as abscissas, as ordenadas. O domínio é aquele que determina qual vai ser a imagem, ele que determina qual... um tem domínio e o outro é um reflexo, entendeu? Na verdade, é um péssimo exemplo apelar para a matemática, que eu também não entendo de matemática, eu sou burra. Em matemática, principalmente matemática, é a área que expõe toda a minha debilidade, minha falta de QI, meu QI de temperatura ambiente, como a turma costuma dizer. Beleza. Imagem significa que nós recebemos alguns atributos do próprio Deus. Deus tem atributos comunicáveis e não comunicáveis. Por exemplo, a justiça de Deus. Deus pode me comunicar o senso de justiça, é um atributo do próprio Deus vivo, e ele me comunica esse atributo. Por exemplo, eu consigo perceber que existe certo e errado. Não existe esse ser humano na Terra que não saiba que algo é certo e errado. Dificilmente, se houver, porque a pessoa tem algum problema muito grave. Mas a humanidade em si, uma das coisas que a caracteriza é que os seres humanos estão sempre buscando
existe um senso de moral. Todo mundo aponta pro outro e diz que o outro tá errado. Isso vem da onde? Porque os animais não têm isso. Porque os animais também não têm a imagem e semelhança de Deus. Então, um dos atributos estão simplificando demais. Mas a noção de que há o certo e o errado, e que certas coisas são intrinsecamente erradas em si, e que intrinsecamente há coisas que são intrinsecamente louváveis em si. Por exemplo, quando a gente vê alguma feminista pregando contra o casamento e contra ter filhos, a gente sabe que é errado. E ela, quando olha pra alguma coisa do nosso lado, ela também vai dizer que tem alguma coisa errada lá. Mas todo mundo tá apelando pra esse senso de que algo é desprezível e que algo é louvável, entendeu? Ok, tô alongando demais, eu tô sendo debilóide de explicar isso aqui, mas me perdoe porque são 4 horas da manhã, cara. Não quero exigir de mim 4 horas da manhã, por favor. Convenhamos. Certo. E então, Deus tem vários atributos que ele comunicou a nós. Por exemplo, Deus é amor. Deus é amor. E os seres humanos são capazes de ter amor também, de forma diferente que os animais têm. Por exemplo, os animais vão ter apego, uma orgânica. Os animais podem ter um senso de... vou dar um exemplo. Outro atributo de Deus é a ira, que está muito associado com a justiça. A ira é o desejo ardente de que se cumpra a justiça, de que se cumpra a vingança santa. Porque a palavra vingança é tida como uma coisa muito ruim. De fato, quando a gente faz justiça, entre aspas, com as próprias mãos, quando a gente se vinga, isso é pecado. Por quê? Porque Deus disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então, se o próprio Deus, que é a perfeição moral, ele diz que a vingança pertence a ele, é porque vingança não necessariamente é algo ruim. A vingança é a retribuição do mal que foi feito. É o atributo da ira, entendeu? O atributo da ira de Deus. E, tipo, se você... Vamos supor que um cachorro briga com outro. E aí tu, briga, um cachorro, sei lá, mata o filhote do outro sem motivo algum. Vamos supor que ele só queria ser carniceiro. E aí tu pega... E isso acontece por causa do pecado de Adão. Mas pra frente a gente vai chegar nessa parte. Beleza. Um cachorro mata o filhote do outro só por ser carniceiro. E aí a gente pega esse cachorro assassino e bota ele em outro continente. Mas tu pensa que o cachorro que foi, entre aspas, vítima, o cachorro que foi lesado nessa situação, ele em algum momento da vida dele vai se pegar pensando, caraca, tenho certeza que o universo vai punir aquele cachorro, como eu gostaria que as autoridades punissem ele, como eu queria que... Entendeu? Ele não tem um senso de justiça, ele foi prejudicado, ele pode até sofrer com aquilo, ele pode até ficar agressivo naquela hora, mas são efeitos meramente orgânicos. No ser humano, não. Tanto que há muitas discussões sobre como funciona a mente humana, porque aparentemente é um ente que se apodera do nosso cérebro. É uma espécie de... É a ânima, né? É a alma que se apodera da estrutura orgânica do nosso cérebro. Tá? Então ela faz uso do nosso cérebro. É uma teoria válida e bastante aceita. Nos animais não tem isso. O cérebro deles funciona de forma muito, muito mais orgânica e a nossa parece sim haver um elemento transcendental. E de onde veio esse elemento transcendental? Da imagem de Deus. Da imagem de Deus. Então Deus tem a benignidade, nós sabemos ser bons, nós sabemos às vezes, de forma deturpada, a gente sabe amar de forma deturpada, a gente sabe o senso de justiça, apesar de nós sermos transgressores, pecadores, a gente tem o senso de justiça. E Adão tinha muito mais do que a gente. A longanimidade de Deus, isto é, a paciência de Deus. E todos os outros atributos, a santidade, que é se manter longe do mal, sabe? Você ter a capacidade de se manter longe do mal. E, enfim, todos esses são atributos de Deus, e há muitos outros que eu não mencionei. E isso é a imagem de Deus. Isso é refletir a Deus. A imagem é o reflexo, significa o reflexo de Deus. Então agora quando você vê uma criança de 15 anos, satanista, falando Deus não tem nariz, a Bíblia está mentindo. E aí você já vai dizer para ele que imagem não significa aparência, e sim reflexo. E semelhança tem mais a ver, também tem um sentido bem parecido, e tem a ver com fazer o que Deus faz. Agir parecido com Deus. Por exemplo, vou dar um melhor exemplo aqui que eu posso pensar. Fertilidade. O próprio Deus, a própria Trindade, que é a triunidade, que é incompreensível para a mente humana, não vou entrar nesse debate aqui de como funciona a Trindade,
economia da Trindade, os caras sempre falam disso, a economia da Trindade. Não, eu não vou falar sobre a triunidade. Mas na própria triunidade há uma família. Há uma família, porque há um pai, há um filho e há um Espírito Santo. E a definição que Agostinho dá pra a Trindade, ele fala, o pai é o que ama, o filho é o que é amado e o Espírito Santo é o amor. Então é uma relação literalmente parental dentro da própria Trindade. E o próprio Deus cria Adão. Então, Adão, entre aspas, vamos considerar que Adão fosse filho de Deus. O próprio Deus ele cria Adão, e Adão vai gerar seus filhos. Então, esse foi um atributo, a bênção que Deus deu para o homem para que ele se multiplique e seja fértil, faz parte do que a gente chama a semelhança de Deus, porque Deus também cria fértil. Outra coisa, o ser humano pensa. Quando o ser humano pensa, ele está fazendo algo à semelhança do próprio Deus, porque o Deus também pensa. Ele é capaz de inteligir, ele é capaz de refletir, entendeu? Então, o que mais que seria a semelhança de Deus? Trabalho, porque Deus também trabalha. Quando Deus cria, Deus arquiteta e Deus executa na criação, principalmente. Então, o homem também é capaz de criar, pensar e executar, entendeu? Então, isso é a imagem e semelhança de Deus. Então, imagina o privilégio de, entre todas as criaturas, tu ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Sucesso, né? Poxa, valeu, Deus, muito obrigada. E aí Deus chegou pra Adão e disse, Adão, é o seguinte, tá aqui o jardim, sucesso, bonito o jardim, né? Vou te dar uma mulher, sossega que eu vou te dar uma mulher daqui a um pedaço. Tu vai poder ter filhos que vão ser a tua imagem e semelhança, vão se parecer contigo. Tu tem tudo de bom aqui, tu tem terra fértil pra arar, você vai poder trabalhar e vai ter gozo, ter o seu prazer de colher do que você plantou, de forma alegre, sem dificuldade, sem sofrimento. Adão era insofrível, Adão era imortal, ele não adoecia, não havia doença, não havia catástrofe natural, não havia intempérie, e ele era insofrível. Por quê? Porque ele era plenamente suprido por Deus de todas as suas necessidades. E como sua natureza não era caída, ele tinha um senso de... Como ele não poderia pecar, ele era extremamente grato a Deus por tudo quanto Deus tinha feito. Então, essa gratidão, esse gozo nas coisas que se tem, impede o senso de cobiça, o senso de ausência, o senso de que falta algo, sabe? E essa melancolia que a gente tem porque a gente sente que falta algo, porque a gente sente que algo não tá no lugar. Adão não tinha isso, Adão era insofrível antes da queda. E Deus disse, tá bom, Adão, tá aqui tudo pra ti, criei, tá de sucesso, só vamos fazer um pacto aqui, ok? Te dei tudo, tu não fez nada pra merecer isso, tu tá aqui no jardim, te criei, fiz todo o favor pra ti, te dei toda a graça, te dei toda sorte de bênçãos. A única bênção, assim, Deus deu todas as bênçãos a Adão, só que a bênção que nós cristãos temos em Cristo é superior à bênção que Adão recebeu. Mas, assim, totalmente suprido, Deus, o Criador, um Deus santo, justo, bom, perfeito, um Deus íntegro, um Deus que criou, o Deus que é dono de todas as coisas. Ele disse, Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim. Todas essas árvores você pode arar, colher, fica à vontade. Essas milhões de árvores que tem aqui nesse jardim, maravilhoso, você passeia, tem muita coisa para fazer aqui. Só que existe uma árvore nesse jardim que pertence a mim. Pertence a mim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa você não pode comer. As outras, fica à vontade, tem muita coisa para fazer. Vou te dar uma mulher daqui a um pedaço, te dar filhos, sucesso, tá bom? No dia que você comer da árvore, você vai morrer, tá bom? É pena de morte, tá? Então, aconteceu que Eva foi criada, e outra discussão que tiveram aí, que eu falei numa live, que a humanidade caiu por causa de Adão. E os caras disseram, não, Eva também. Você não é cristão, porque se você fosse cristão, você dizer que Eva contribuiu na queda, que Eva foi responsável pela queda juntamente com Adão, porque você nunca abriu uma Bíblia na sua vida. Com todo respeito, tô um pouco tiltada, mas assim, eu não tô de boa, não tô com raiva, só tô falando com a tom de tilt, porque é de uma ignorância, meu. O livro de Hebreus, um livro do Novo Testamento, fala o seguinte, como por um só homem veio a queda de toda a humanidade, assim por um só homem veio também a salvação da humanidade. Por um homem vem a queda, por um homem vem a salvação. Onde está Eva? Não tá. Deus criou Adão pra liderar. Os caras ficaram me debochando de mim, porque eu falei que era Adão que era o responsável pela queda. A aliança tinha sido feita com Adão. E, de fato, quando Deus fez a aliança, Eva nem existia ainda. Como é que a aliança foi feita com Eva? A aliança é um pacto. Deus cria Adão pra governar, pra liderar. Adão tem uma missão, ele governa, ele ara o jardim. Ele é o líder. Eva é auxiliadora, ela é... Adão é o cabeça
E Eva é o corpo. Você já viu alguém tomar decisão com o corpo, fazer acordo com o corpo? Não faz. É com a cabeça que se faz acordo. Então o acordo foi feito com Adão. Se Eva tivesse pecado e Adão não tivesse pecado, o pecado cairia somente sobre Eva, sobre o gênero feminino. Tanto que nas maldições que Deus dá depois da queda, a maldição que Deus dá a Eva não tem a ver com a criação inteira. Não tem a ver com o pecado em toda a humanidade. A maldição de Eva é o quê? Entre muitas dores darás à luz filhos. Multiplicarei as dores da gravidez, entre muitas dores darás à luz filhos. E teu desejo será para com teu marido e ele te governará. Então, não seria mais uma relação harmônica entre homem e mulher. A mulher teria uma insubmissão dentro dela. Ela muitas das vezes poderia estar se rejeitando. O processo de submissão seria mais doloroso do que o que ele seria antes, porque antes ele não seria doloroso. Então haveria o desejo dela para com o marido dela, ela seria dependente do marido dela e ele a governaria, entendeu? Não vai ser mais uma relação totalmente harmônica de parceria, haveria conflito, ela teria que se submeter. Então a maldição de Eva não afetou que a humanidade pecasse. Agora, qual foi a maldição de Adão, bebê? Que vocês aí que disseram que era, a Eva também ajudou. Qual foi a maldição de Adão? A maldição de Adão foi o quê? O que o homem... não foi sobre o gênero masculino, a maldição de Adão foi: visto que comestes da árvore do conhecimento do bem e do mal, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. E Deus amaldiçoou também o trabalho, só do teu rosto comerás. Então, o gênero masculino também é amaldiçoado, porque a gente sabe que o trabalho está mais associado ao homem, e a gestação de filhos e a submissão ao marido está mais associada à mulher. Mas a parte mais importante é que a terra foi amaldiçoada, os descendentes foram amaldiçoados por causa de Adão. Meu Deus, isso aqui dá 40 minutos de falatório. Espero que vocês consigam imaginar, entendeu? Tenta imaginar o que eu tô falando aqui, por favor. Tenta viajar, pensando no jardim lindo, pra vocês que não são cristãos e não têm interesse por isso aqui. Enfim, então a serpente, tá tudo certo, criou, tá maravilhoso. Isso aqui, vamos voltar antes da queda. E aí chega a serpente para Eva. Então diz: Eva, Deus proibiu você de comer todas as árvores do jardim. Então já tá insinuando que Deus seria injusto. E eu tô falando isso porque o cara falou de acordo com a mitologia cristã. Não sei qual é a fonte dele, porque a fonte que eu estou usando agora para refutá-lo é o Gênesis, que tá na Torá, que é um livro assim, que é difundido há milênios. Então, assim, você pode encontrar... A gente tem cópias datadas de 2000 anos antes de Cristo, a gente tem cópia datada de 1800 a.C. E a gente tem cópias hoje em dia que você pode acessar com a internet. Então a minha fonte é muito fácil, muito amplamente difundida. Inclusive vou dizer o capítulo, é Gênesis capítulo 3, isso aqui que eu tô falando. Agora eu tô aguardando o filé mignon falar qual é a fonte que ele falou, que a mitologia cristã fala que Lúcifer deu conhecimento à humanidade. Lúcifer, que é apelido, que não é nome de verdade, deu esse conhecimento à humanidade. Tô aguardando ainda. Apareça, sujeito. Para que eu converse com você de uma forma amistosa, claro. Um abraço para você. Não desejo seu mal, pelo contrário. Você está nas minhas orações agora. Para que Deus salve sua alma. Então, que mais? Beleza. Então, a serpente chegou e disse: Eva, vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E Eva disse: não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. O que Deus disse foi que não poderíamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, porque no dia que comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreremos. E um detalhe importante é porque as pessoas pensam que Eva estava sozinha com a serpente, que estava conspirando com a serpente. Mas o texto bíblico dá a entender que Adão poderia estar presente ali. Só que o diálogo estava sendo com Eva. Adão estava sendo omisso naquele momento, estava calado. E tanto que quando fala que Eva decidiu tomar do fruto, ela o comeu e o deu ao seu marido. No hebraico, o texto bíblico aponta que tá falando que no mesmo instante ela comeu e entregou pro marido, talvez até o mesmo fruto. Porque a gente, nossa tradição mental, a gente pensa que não, que Eva comeu do fruto e foi passear e dormiu, aí tal, e depois que ela foi atrás de Adão fazer ele comer do fruto. Então não parece que foi isso. Entendeu? Não parece que ela enganou Adão também. Parece que Adão comeu de forma consentida. Porque se não tivesse comido de forma consentida, talvez a punição não faria sentido, né? Então, beleza. A serpente, o que foi que Lúcifer que deu o conhecimento? Deu a verdade para a humanidade. Qual foi a verdade que Lúcifer deu? Ele disse o seguinte: não, mas Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele sabe que se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai
você vai ser como ele, você vai ser como Deus, você vai ser como o próprio Deus. Então, não é que você vai morrer, pelo contrário, Deus não quer que você seja como ele. Então, um Adão que ouve isso e escolhe comer do fruto, o que ele está dizendo? Não me basta ter a imagem e semelhança de Deus de forma plena. Não me basta ter o jardim maravilhoso. Não me basta ter uma mulher que é fiel a mim, porque eu sou o único homem da terra. Não me basta que Deus me dê descendentes. Não me basta que eu tenha prazer, que eu tenha terra fértil para mim. Eu quero ser como Deus. Então, foi um pecado de traição. A serpente chegou e incentivou que Adão traísse seu próprio pai, incentivou que Adão traísse seu criador, incentivou que Adão quebrasse um pacto que ele fez de sangue. Então, não tem, por mais que vamos supor que ele tivesse conseguido um conhecimento porreto, conhecimento filé, não adianta, porque Adão deixou de ser digno, ele se tornou absolutamente indigno. Ele tinha uma moral neutra antes e agora não. Agora, ele e todos os descendentes dele nasceriam sob uma maldição, a maldição do pecado. Todos os descendentes de Adão foram feitos à imagem de Adão a partir da queda, não mais a imagem de Deus. Então nós humanos ainda temos a imagem de Deus em nós, mas de forma muito reduzida, muito deturpada. Não é como Adão tinha. Então, exatamente por causa da queda. Então veja bem, queridos e queridas. Aonde está? Aonde está a bênção que Lúcifer trouxe para a humanidade? Nossa, que coisa boa, sucesso. Agora a gente pode morrer. Obrigado, sucesso, conhecimento maravilhoso. Nossa, sucesso. E o que mais? Um exemplo maravilhoso também é porque antes eles estavam nus. E eles não precisavam se cobrir, eles não tinham vergonha. Não havia por que se cobrir, porque não havia pecado sexual. O homem não seria capaz de cobiçar outra mulher que não a sua, ele não seria capaz de cometer excessos. O coito foi uma das áreas mais afetadas na queda. Então, tanto que antes eles conseguiam viver nus tranquilamente. A gente não consegue pensar muito como era naquela época, porque nossa mentalidade já está contaminada por pecado. A gente pensa, como assim eles andavam nus? Como assim eles andavam nus? Mas o sentido do texto bíblico é exatamente isso. É que depois da queda se tornou uma ideia absurda. Andar completamente nu, sem nenhuma vergonha, sabe? Se tornou algo estranho, por mais que eles não tenham se coberto de inteiros, assim, eles não se cobriram inteiros, eles se cobriram só, fizeram tangas para si, e o próprio Deus depois teceu roupas mais decentes para eles, como aprove o próprio Deus. Mesmo assim, eles tinham agora vergonha da sua parte sexual, da sua parte íntima, porque agora ela estava sujeita à cobiça, à maldade, a desejos impuros. Eles sentiam vergonha porque agora eles eram capazes de tratar a área sexual como algo imundo. Antes era puro, agora é imundo. Então é isso, galera. Só para que fique claro aqui que a maravilha do conhecimento... obrigado, vamos agradecer, né? Esse cara a gente fala que a gente tem que agradecer o coitado da serpente, que a serpente só queria ajudar, queria dar só um toque para Adão. Muito obrigada. Então, cara, isso aqui é que é a mitologia cristã, tá bom? Isso aqui é o mythos, eu não sei pronunciar. Isso aqui que é um mythos cristão. Isso aqui que é a mitologia cristã. E me mostre, me prove o contrário. Me prove que em algum momento da Idade Média os caras realmente acreditaram que, coitado, Lúcifer só queria dar a verdade. Ninguém crê nisso, mesmo porque o Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mitologia cristã está baseada no fato de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como que Lúcifer poderia ter dado a verdade? Lúcifer deu Jesus? Não deu. Então... crinjado e bloqueado, não faz sentido nenhum. Ele poderia, segundo a mitologia satanista, o ateu poderia ter, segundo a mitologia satanista, e aí Lúcifer dá verdade. Tudo bem, eu não discuti. Tudo bem, segundo, eu não sou obrigada a concordar, isso é a sua fé. Eu também não vou lhe refutar, porque eu não sei, eu nunca li nenhum escrito satanista. Mas se bem que eu acho que o satanismo é bem fiel, pelas poucas coisas que eu sei, eu acho que ele é bem fiel à mensagem de Satanás mesmo. Porque fala sobre dar liberdade total ao homem, fazer o homem ser totalmente livre para pecar, entendeu? Não livre do pecado, mas não livre da escravidão do pecado, não livre de servir ao próprio ventre, não livre de buscar os próprios prazeres. Pelo contrário, livre para seguir os próprios prazeres, que não é liberdade, na verdade é escravidão. Qualquer pessoa com um de QI sabe que você viver servindo suas carnes é escravidão. Mas enfim... tecnicamente, o que eu entendo, o que eu já li de satanismo, eu não li muita coisa, mas tinha a ver com isso, de fazer o homem, tornar o homem livre, tornar o homem independente para ele fazer as próprias escolhas e viver segundo a vontade dele, e não segundo Deus malvado e tirano que fica colocando regras. Poxa, que direito ele tem de colocar regras? Ele só deu nossos pulmões, nosso coração para bater, nossa consciência. Nossa, por que ele quer colocar regra? Não, porque ele criou o senso de família, ele criou a comunidade, ele criou a natureza. Apesar de que tudo está muito mal por causa da queda de Adão, por causa da transgressão, mas ele fez tudo
muito bom. Mas, enfim, não tem por que ele tá exigindo coisas de nós. Não tem sentido, né, cara? Melhor a gente viver cavando prazeres carnais. Maravilhoso. Sucesso. E vamos buscar conhecimentos ocultos e elevados, gente. Já vamos nós. Beleza, gente. Por que eu tô falando essas coisas? Não sei. Tô sendo uma pessoa chata aqui. Não tem sentido estar falando isso aqui. Porque, veja só. O cara tava bem, pô. O ateu tava bem. Imagina, o cara tava se sentindo bem. Porque, veja só. O cara pensa que ele é um guerreiro, entendeu? Ele tá indo contra essa onda de cristandade malvada que tá errada sobre a verdade, sobre luz. É tão errado, sabe? Tipo, Então, o cara pensa que ele tá fazendo. Que ele tava sentindo prazer em me atacar naquele momento. Ele tava sentindo prazer em dizer, você se gosta de ser chamado de ovelha. Ele tava sentindo prazer naquela raiva que ele tava sentindo de mim. Então eu sou muito chata, porque eu poderia deixar o cara. Por que eu não deixei o cara? Porque eu sou insuportável. Porque se eu fosse uma pessoa legal, gente boa, eu teria deixado o cara no prazer dele enfim, de defender uma ideia que pra mim é absurda, ridícula, patética, risível, nojenta, asquerosa. Não chega nem a ser nojenta, mas é risível. É de uma baixeza, mas é de uma burrice, de uma falta de reflexão, é de uma falta entendeu? É uma afirmação tão forte, não, de acordo com a mitologia cristã, não apresentou nenhuma fonte. Nenhuma fonte. De acordo com quem? Que mitologia que ele sonhou? Ele sonhou? Qual livro da Crônica de Nárnia? Qual foi a fonte que ele usou para... Não teve. Então eu poderia ter deixado. Não custava nada eu ter deixado o cara ter esse pequeno prazer dele, esse momento de prazer dele, onde ele obliterou uma cristã na internet. Mas não, eu sou chato, eu sou insuportável. Por que eu fui estragar o prazer do cara? Porque eu sou chato, não é possível. O problema do mundo é a pessoa que fica, porque Adão e Eva, na verdade, não sei o que, você tá errado. Devia ter deixado, o cara tava se sentindo assim um herói do satanismo, ele tava se sentindo um herói em defender a verdade oculta que todo mundo nega. Tudo bem que ele tava indo contra 4.000 anos de tradição, mas não tem problema, deixasse o cara, né? Então é isso, galera. Acho que eu já dei muita lacrada aqui, eu sou muito irritante. É isso que eu... Tipo, vocês pensam que eu falo com ironia quando eu falo que eu sou irritante, mas não é com ironia, eu realmente me acho irritante. Eu realmente acho que não vai ter nenhum propósito isso. Mesmo porque, veja só, vou dar uma boa notícia pra você, satanista, pra você ficar feliz. De fato, vocês vão nos matar. O que a nosso livro sagrado fala é que os cristãos, no fim, vão ser mortos pelo anticristo. Vão ser mortos pelos seguidores do anticristo. Eu acho que vocês já são seguidores do anticristo sem o anticristo ter sido manifestado, sem obrigação nenhuma. Vocês já adoram o anticristo, já negam a Cristo. Então, porque a escritura diz que anticristo é aquele que nega o pai e o filho, aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então, se você está negando já agora que Jesus é o Cristo, você já é um tipo de anticristo, não é aquele principal que vai ter. Mas quando ele chegar, você vai fechar com ele. E a boa notícia é porque você vai nos matar. Os cristãos vão todos ser mortos. Se não vão ser... Não sei exatamente se todos vão ser mortos, mas o fato é que a Escritura, Apocalipse 12, fala que o maligno vai pelejar contra os filhos de Deus e os derrotará em carne. Mas a boa notícia para mim é que no Éden, a maldição da serpente do bem, que estava indo lá ajudar, Deus olhou para a serpente e disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O descendente da mulher, Cristo, já esmagou a cabeça da serpente. E como já dizia Martinho Lutero, eu vou até cantar, como eu tô louca, eu enlouqueci, acho que vou comer muito feijão agora. Atrapalhou com o meu cérebro agora, que eu vou cantar. Sabe o que eu vou cantar? Vou cantar o seguinte. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, mais forte é o Deus fiel, triunfa na batalha. Vocês conhecem esse hino? Esse hino se chama Castelo Forte. Os católicos não podem cantar, que esse é um hino escrito por Martinho Lutero. É o principal hino da Reforma. E aí tem alguns versos que eu não cantei, que é o seguinte. O príncipe do mal... Esse é pra vocês, luteranistas. Com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra.
Então que bom, no fim vocês vão ser derrotados por uma só palavra, e não derrota física, mas uma derrota espiritual, porque vocês vão passar a eternidade naquele canto, naquele lugar lá, que não se pode mencionar hoje em dia, senão você é fundamentalista. Ok, é isso, cara. Engraçado que tem um versículo, eu queria comentar um versículo aqui com vocês, que é muito mal interpretado. Atenção, pagãos que estão aqui no canal, não interessa isso aqui pra vocês, espero que vocês gostem de me ouvir falar, porque não tem outro motivo pra vocês estarem escutando isso aqui. E é o seguinte, o versículo é o seguinte, Jesus fala, né? Não temei aqueles que podem fazer perecer o corpo. Antes temei aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Esses versículos, as pessoas pensam, não tenho que temer os homens, eu tenho que temer o diabo. Sendo que o diabo não tem poder nenhum de fazer a alma perecer no inferno. Porque o contexto, inclusive, fala que o texto, se eu não me engano, é Lucas capítulo 14, não sei qual é. Lucas algum capítulo aí. Só sei que no contexto ele tá falando sobre temer a Deus, sobre temer o Onipotente, sobre temer o Senhor. E ele fala, não temei aqueles que fazem perecer o corpo. Quem faz perecer o corpo? Satanás. Desde o começo ele tenta perseguir os filhos de Deus e no fim ele vai de fato matar o nosso corpo. Nós cristãos vamos morrer no fim dos tempos, assim como os mártires morreram lá no começo. Se eu não morrer, vai ser meus descendentes, que, se Deus quiser, vão ser cristãos também. Meus irmãos vão ser mortos. Mas não temei aqueles que podem fazer perecer o corpo. Antes temei aquele que vai fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Então é isso, cara. Esse versículo é muito mal interpretado. Não temos que temer o diabo, nós temos que temer o Senhor, mesmo porque vencido cairá por uma só palavra. Então é isso, galera. Acusação de heresia, porque vocês são muito chatos, cara. Eu também, eu admito. A gente vê na internet outro cristão falando uma opinião que a gente não concorda, mas aparece versículo que você não imagina, é versículo que não sei de onde, versículo fora de contexto. Essa é a genealogia de Lameque. Aí o cara começa a comentar lá pra refutar o que você tá falando. Vamos se unir, cara. Existe realmente pessoas que defendem a mensagem de Lúcifer. Cara, eu tô me sentindo culpada agora, porque eu fiquei zoando o cara, mano. Zoei o cara. Não é isso, cara. Na psicologia, os caras falam que você querer fazer parte de uma seita, inclusive a gente tem nossa própria seitinha, e assim, você querer fazer parte de um grupo, isso é natural da espécie humana. Então, os caras às vezes nem concordam com o que tá falando, sabe? Ele só tá lá pra ter uma família, pra ser diferente, pra ter um grupo, sabe? Principalmente os homens precisam muito disso. Os homens precisam de ter os companheiros de guerra. Mesmo que não haja guerra, eles têm esse sentimento ancestral e por causa do isolamento natural da sociedade moderna, por causa da cidade, os caras ficam sem isso. Então eles vão atrás desse tipo de seita, sabe? E tipo, o neonazi, que neonazi é meio vacilão, né, pô? Então, tipo, os caras se juntam nessas seitas, skinhead, essas coisas, porque eles precisam disso, sabe? Então, não acho interessante ficar zoando a pessoa. Às vezes ela precisa de um abraço, ela precisa de oração por ela, sabe? Então, fui muito arrogante aqui, foi mal, cara. Não quero te ofender, cara. Foi mal, você não é meu inimigo. Eu sinto pena da sua alma, que vai passar uma eternidade no inferno se você não se arrepender. Isso que eu não tenho, tipo, inclusive, essa minha revolta agora foi um ato inconsciente de ateísmo, porque eu deveria pensar, poxa, Deus é onipotente, ele vai... esqueci de explicar sobre os atributos não comunicáveis de Deus. Deus comunica os seus atributos comunicáveis a Adão, mas ele não comunica os não comunicáveis, que são os atributos, os três onis, onisciência, onipresença e onipotência. Deus não vai comunicar isso a ninguém além dele mesmo. Nem ninguém, nem os anjos, nem a humanidade vai ser algum dia onisciente, e nem onipotente, e nem onipresente. Fora esses atributos que pertencem somente ao Senhor, há outros atributos que ele transmitiu para a humanidade, que tem a ver com o caráter de Deus. Ele transmitiu a Adão um caráter semelhante ao dele. Só que Adão era moralmente neutro e tinha a possibilidade de pecar. E Deus não. Deus é totalmente santo e jamais pecaria, jamais agiria contra a sua própria natureza. Isso também não é um tema importante, porque os caras ficam... Se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra tão grande que ele não possa carregar. Os caras alucinam demais.
E, tipo, fazendo perguntas meio toscas, tipo, Deus pode esquentar tanto um bife a ponto de que ele mesmo não possa comer? Cara, é engraçado, porque aquela sobre Deus levantar uma pedra, Deus tem uma pedra tão grande que o próprio Deus não pode levantar. Primeiro, a pedra é matéria. Deus é imaterial. A pedra, tá num lugar no tempo e no espaço. E Deus não tá no tempo e no espaço. Ele transcende o tempo e o espaço. Então, portanto, não faz sentido. É tipo eu dizer assim, será que a Elis Regina pode um dia virar CEO da Apple? Mas ela tá morta, entendeu? Não tem conexão uma coisa, não tem como. Entendeu? Não tem como. Enfim. E sobre Deus, tem coisas que Deus não pode fazer. Pasmem, Deus é onipotente e tem coisas que Deus não pode fazer. Sabe quais? Coisas que ele disse que não faria. Porque se ele disse que não faria e não colocou cláusulas, ele disse, eu não farei isso. Se ele o fizesse, ele tá traindo a própria natureza dele. Ele não pode fazer nada que traia a própria natureza dele. Por exemplo, ser injusto. Ele não pode ser injusto. Tanto que ele enviou seu filho para morrer exatamente para não ser injusto. Veja bem, se nós, protestantes, que avaliamos o livro de Apocalipse 12, segundo ele fala, não tem muito debate teológico sobre isso. O que a gente entende é que o menino sobe aos céus, o menino encarna, nasce da mulher, o dragão tenta devorar o menino, mas o menino sobe aos céus. Nisso, o dragão é expulso dos céus. Então, quando o dragão é expulso dos céus, a gente entende que o maligno só foi expulso dos céus após a elevação do filho. Então, a peleja, a batalha que é mencionada em Apocalipse 12, entre os anjos, ela só acontece depois que Cristo é exaltado. Por quê? Porque, por exemplo, a gente vê no livro de Jó que o diabo vai na presença de Deus para acusar. Diabo significa o acusador. Então, ele chega na presença de Deus para dizer, para maldizer os filhos de Deus. Então, veja só, tipo, Davi foi um adúltero na vida dele. Davi foi um assassino. Davi cometeu muitos pecados na vida dele. Abraão também cometeu muitos pecados. Abraão mentiu. Jacó também mentiu. Muitos deles tiveram poligamia, fizeram muita maldade. Como que eles estão no céu? Tudo bem que eles se arrependeram, foram homens santos, tentaram ser melhor do que o resto, mas ainda assim, um Deus que é 100% justiça, ele não pode ignorar o pecado. Um Deus que é amor, ele não pode amar o mal. Porque, veja só, tipo assim, eu amo minha esposa, mas tudo bem se 8 caras espancarem ela até a morte, eu não sinto nada. Se você ama, você necessariamente é obrigado a odiar tudo aquilo que deturpa o objeto do seu amor, senão você não ama. Tipo, eu amo crianças, eu amo bebês, mas eu amo aborto. Não tem como, sabe? Não faz sentido. Então, o próprio Deus precisa odiar, porque ele é amor. Porque ele é amor, ele precisa odiar. E porque ele é justo, ele não poderia tolerar, de fato, a presença daqueles homens sem que eles pagassem a pena justa por cada ofensa ao próprio Deus que eles fizeram, a próprio Deus e ao próximo. Então o maligno estava constantemente no céu antes da ressurreição, antes da exaltação de Cristo, da ascensão de Cristo. Ele estava constantemente no céu acusando os filhos de Deus, dizendo que eles não tinham direito de estar ali. Ele era um promotor, ele era um acusador. Só que quando Cristo morre na cruz, ressuscita e sobe aos céus, agora todos aqueles que estavam lá no céu tiveram o preço pago. Eles já cumpriram a pena. Eles tiveram sua pena cumprida por Cristo. Cristo morreu para que eles fossem inocentados. Cristo pagou para que eles não tivessem que pagar. Cristo bebeu a ira do inferno inteira, que era devida a todos os filhos de Deus, para que eles pudessem ter um direito a um lugar no céu. Então, a partir daquele momento, o maligno não podia mais acusar os filhos de Deus diante do Senhor. Ele foi expulso do céu. E aí, Apocalipse 12 fala: e houve festa no céu, mas ai da terra, porque eis que o maligno vai até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. É isso, o maligno dá um medinho, mas ao mesmo tempo pouco tempo lhe resta. Essa é a nossa certeza, e Tessalonicenses fala que Cristo derrotará com o sopro da sua boca. Então, não tem. Vamos ficar em paz, irmãos. Vamos orar pelas almas das pessoas que são satanistas, porque talvez eu só precise de um abraço para deixar disso. E é isso, galera. Poderia falar também sobre como foi minha consulta na psicóloga hoje. Ela me falou uma coisa que eu fiquei muito orgulhosa, eu fiquei me achando. Ela falou o seguinte: pelas coisas que eu contei pra ela,
Se eu não estivesse fazendo um trabalho de constante... Mudei de assunto abruptamente, mas tudo bem. Se eu não estivesse fazendo um trabalho constante de examinar meus pensamentos, de tentar trazer eles à consciência, de tentar ver o que não está dito, de tentar identificar as origens dos meus impulsos e instintos, como, por exemplo, vocês sabem muito bem disso, que naquele episódio que eu falei, Inimiga do Pai, que eu estava estabelecendo inimizade com meu pai, eu sondei e consegui ficar em paz. Eu sondei o que estava por trás disso, eu corrigi minhas visões erradas, lancei razão sobre aquilo, trouxe a consciência, como eles chamam, eu fico trazendo a consciência as coisas, e o problema foi solucionado. Ela falou que uma pessoa que passa pelas coisas que eu passei, ela teria, se eu não tivesse fazendo um trabalho constante de trazer a consciência, de examinar meus pensamentos, eu estaria com síndrome do pânico, depressão, eu estaria na beira da morte de depressão, sabe? E porque as pessoas que costumam ter síndrome do pânico e depressão é porque essas coisas estão dentro delas e elas não conseguem admitir, elas não se esforçam pra lançar luz sobre essas coisas, elas não têm nem consciência do que tá causando tanto sofrimento a elas. Então, por exemplo, eu poderia estar agora com inimizade com meu pai. Eu poderia estar até agora sem poder aproveitar a presença dele, apesar de que ele ultimamente ele tá me, entendeu? Ele tá tentando dificultar a minha vida porque ele não quer que eu seja mãe. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas eu consigo ainda aproveitar a presença dele. Eu poderia não estar conseguindo, eu poderia estar com remorso, eu poderia estar sofrendo sem saber por quê. E agora eu sei, e agora o problema, a crise foi evitada. Então, ela falou que se não fosse esse meu esforço, eu estaria com depressão, com síndrome do pânico. E eu fiquei muito feliz porque geralmente eu sinto que eu não cuido de mim, sabe? Que eu sou muito largada no sentido emocional. Que eu sou muito, sinto pena de mim mesma, essas coisas. Mas, na verdade, eu estava cuidando de mim sem perceber. Só porque eu queria investigar meus próprios pensamentos. Então, eu estava cuidando de mim, estava fazendo bem e evitando crises maiores. Que bom quando eu estou com síndrome do pânico, tendo convulsão, caindo no chão. Eu sei como isso é horrível e porque tem pessoas próximas de mim que passam por isso. E também não vou desenvolver nenhuma psicose ao longo da vida, ao que parece, porque a psicose, assim, dizem, reza a lenda que ela pode surgir também por causa disso. Então é isso, cara. Turma, valeu, um abração. Desculpa aí por tudo. Até mais. Para, adivinha quem eu sou? Sim, eu sou a Democracia do Final do Podcast. Sempre por aqui, não é mesmo? Então, eu só queria falar uma coisa, porque o ateu, nosso amigo ateu, convidado ilustre aqui do canal, ele estava falando sobre que a mulher não pode ensinar. Que a mulher não pode ensinar no cristianismo. E, cara, interessante, porque tem igrejas... isso é uma questão importante de se discutir. Aí eu dei até um pontinho pra ele, sabe? Não, mentira, não dei. Porque, sim, é facilmente refutável. Mas eu vou aproveitar esse gancho pra falar o seguinte. De fato, existem igrejas protestantes que, não só protestantes, mas existem outros tipos de coisas que colocam mulheres em cargo de liderança. Isso é antibíblico. Por quê? Porque 1 Timóteo 3, que é o capítulo que fala sobre o oficialato da igreja, ele fala sobre o episcopos, /bispo, /presbítero, /pastor, o que vocês quiserem chamar. Essas 4 coisas é uma coisa só. O texto bíblico, a palavra lá é episcopos, mas tem traduções que falam que é presbítero, e tudo isso é a mesma coisa que bispo. E também é a mesma coisa que a gente chama de pastor. Então, é os homens, os anciãos da igreja, os que compõem o conselho da igreja, e também os que ensinam, os que são autoridade, que tem o dom de expor a palavra de Deus. Isto é, são profetas, porque eles estão falando a palavra de Deus, que já está revelada na Escritura. Então, de fato, o texto fala explicitamente que são homens. São homens de boa fé, de boa fama, que não sejam dados ao vinho, que tenham boa reputação, não só na igreja, mas também no mundo, que seja um homem reconhecido pela integridade, que seja marido de uma só mulher, ou seja, que não seja, que seja divorciado, ou que tenha mais de uma mulher, ou que seja infiel à esposa, que também seja um bom pai dos seus filhos. Então, assim, a menos que você, na escritura, o padrão de casamento é heterossexual. Quem é que pode ser marido de mulher? É homem. Então, o texto bíblico que fala... Paulo era um homem extremamente letrado, ele falava grego, ele falava vários idiomas, ele pregava em Atenas, ele sabia escrever, seja o homem ou a mulher que vai ser pastor ou presbítero ou bispo ou qualquer coisa, capacitado. Ele não incluiu a palavra mulher propositalmente, porque se ele quisesse, ele teria incluído, mas ele falou somente de homem. Adão foi instituído para governar.
Adão foi instituído para liderar. Adão é o cabeça, o marido é o cabeça da mulher. De fato, nas igrejas, nos púlpitos, nos conselhos, as mulheres não podem fazer parte, não porque elas não têm importância, mas porque a importância delas é outra, é dar suporte a esses homens que estão no conselho, porque senão eles vão ficar desamparados. O homem que está no conselho da igreja, o homem que é pastor, porque todos que estão no conselho da igreja são pastores, eles têm um trabalho pesado, eles têm as funções fora da igreja e dentro da igreja. E eles precisam de uma auxiliadora que lhes seja idônea. Para isso Deus criou Eva, para isso a mulher existe. Então não é que a mulher é menos digna porque ela está ela está cumprindo, ela está cooperando para a mesma função, a função do pastor. Como? Cuidando dos filhos do pastor, fabricando o alimento que o pastor precisa, suprindo as necessidades dele como esposa. Então essa é a função da mulher. De fato, a mulher não pode ser pastor, isso é uma aberração, isso não existe em lugar nenhum. O pessoal usa só argumento deturpado para falar sobre isso, não, porque as mulheres estão arrasando. Não interessa, cara. Então quer dizer que se o capeta arrasasse na pregação, você colocaria ele para pregar? Não. O culto a Deus é uma coisa sagrada, a gente não pode fazer da nossa cabeça. Vai Nadab e Abiú, que foram dois caras que foram cultuar a Deus com fogo estranho, pensando que estavam dando honra a Deus, mas eles escolheram deturpar o modo como Deus tinha estabelecido para que ele fosse cultuado. Deus preza pelo seu culto porque o culto é a representação do seu próprio nome na terra, é a representação do vínculo que ele tem com a humanidade. Se a humanidade tenta fazer isso de forma deturpada, isso é uma ofensa grave a Deus. Então, não coloque mulher para ser pastora. Obrigada. Sem mais palavras, meritíssimo, caso encerrado. Mas não, no caso não foi encerrado, porque ainda vou responder o nosso amigo. Isso quer dizer que as mulheres são proibidas de ensinar? Não. Ele estava dizendo que eu não poderia debater porque eu não posso ensinar. Bom, isso mas é de uma, assim, não tem, qual é a base que ele usa para falar isso? Por quê? Porque Paulo fala no contexto da acusação dos espíritos, se eu não me engano, é 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala, posso estar errada, mas enfim, é em Coríntios, acho que é na primeira epístola de Coríntios, ele não permite que as mulheres falem na igreja. Qual é o contexto? O contexto é que as pessoas apareciam profetizando e o conselho da igreja, as autoridades da igreja precisavam decidir se aquele espírito, aquele espírito de profecia, que não é o espírito, era uma pessoa pregando. Aquele espírito de profecia era de Deus ou não. E aí Paulo diz, e as mulheres não permitem que falem na igreja. As mulheres não têm que ter parte na decisão do que de fato é profecia de Deus ou não. A função da mulher é auxiliar, ela não tem que estar discutindo dentro da igreja os assuntos de doutrina. Mas não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que a mulher não deve transmitir o ensino que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. E tudo que eu falo aqui, eu não estou falando nada contra o meu pastor, não estou falando nada contra a minha igreja. Pelo contrário, eu copio muitas coisas, ipsis literis, o que eu aprendi com o meu pastor ou com pastores confiáveis, porque a igreja é una. Então, se o ensino bíblico é confiável, eu posso plenamente transmiti-lo. Então, querido, porque isso aí me aborrece. Mas não me aborrece porque você me ofendeu pessoalmente, porque eu vou continuar falando, porque enquanto eu viver num país livre que eu possa falar, eu vou continuar falando. O Brasil tem muitos defeitos, mas esse não é um deles. Eu vou continuar falando enquanto eu puder. A palavra de Deus não me impede. Então vamos lá, querido. Você acha... Vamos lá, vamos. Juntou aqui comigo. Você acha que todos os missionários do mundo são homens? Você acha que nos países islâmicos, onde há regiões onde os homens não podem entrar, porque são regiões próprias de mulheres, quem leva o evangelho é quem? É um homem? Não é, amado. Não é um homem. Então, você tem que ir lá na Arábia Saudita, falar para aquela mulher que ela não pode ensinar. Ela pode ensinar. As mulheres são chamadas a serem missionárias, porque Jesus disse, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele disse isso a todos os fiéis. A todos os fiéis. Essa ordenança é a todos os fiéis, sem distinção, homem ou mulher, não interessa. Quer outro argumento? A Escritura diz, no livro de Atos, se eu não me engano, que as filhas de Filipe profetizavam. As 4 filhas de Filipe profetizavam. Então, pesquisa aí, filhas de Filipe, profetiza, você vai encontrar na internet a passagem que eu não tô lembrando agora. O dia tá amanhecendo, os caminhões estão passando aqui na rua, eu não tenho culpa. Então tá. Então elas profetizavam. O que significa profetizar? Ensinar. Significa trazer de Deus o ensino. Entendeu? Entendeu, amor? Ficou claro agora? Então, não ficou não. Vamos continuar. Eu me sinto muito irritante quando eu falo desse jeito, mas eu preciso, porque eu preciso transmitir. Assim, o cristão, às vezes ele sente falta do palavrão. É um sentimento cobiçoso e pecaminoso. Ele sente falta de não poder xingar a pessoa. Então a gente precisa se tornar irritante para ferir a honra da pessoa. É a única forma da gente
exercer a nossa ira contra a pessoa. Eu preciso, poxa. Então tá. A Bíblia fala que a mulher pode orar na igreja, só que ela tem que orar de cabeça coberta, ou seja, orar com a consciência de que ela é submissa, de que ela está sob a autoridade de um homem, seja o pai ou seja o marido, ou seja, as autoridades da igreja. Então ela ora em submissão, mas ela pode falar na igreja. Se ela ora, ela transmite mensagem, porque ela ora de forma pública e todos são capazes de ouvir o que ela diz, ok? Então, vamos lá. Você acha, existe uma coisa chamada escola bíblica dominical, e nos católicos, vamos somar católicos e protestantes, vai dar o quê? Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então você imagina o tanto de igrejas que tem no mundo, né? Então vamos lá, você já ouviu falar de uma coisa chamada catecismo da igreja católica? Quando a criança vai ser catequizada, quando ela vai passar pela catequese, já ouviu falar? Sabia que a maioria das professoras de catecismo são mulheres? Pô, a maioria, a minha, por exemplo, eu tive 4 professores de catecismo, adivinha só quantas eram homem nenhuma, então elas estavam ensinando. Então você vai lá no Papa e reclame pra ele que a mulher não pode ensinar, porque elas estavam ensinando, não estavam ensinando no púlpito, elas não estavam ocupando o lugar do padre, mas elas estavam ensinando. A quem? Crianças. Então se eu tô ensinando você, eu tô praticamente igual a elas, né, bebê? Abraço, cheiro, sucesso? Então, e também existe uma coisa chamada EBD, que é Escola Bíblica Dominical, que os protestantes fazem todo domingo, que é ensinar. E aí, nesses contextos, tem classes de crianças, tem classes de mulheres, tem classes de jovens, e as mulheres podem tranquilamente ensinar. Aí você vai ter que arrumar confusão com o Supremo Conselho da IPB, com os concílios da Igreja Batista, você vai ter que arrumar confusão com eles, porque eles estão colocando mulher para ensinar. E você, querido iluminado, o luciferanista, que Lúcifer, no caso, é apelido do capeta, nem é de verdade, mas você que vai ter que ir lá ensinar eles, não é comigo. Isso aí não é comigo que você vai discutir, tá bom? Então é isso aí, turma. Um abraço, boa noite e até a próxima. Procedeu errado, a tesoura comeu. Como é que o Coxinha fala? Tá ligado aí que é alguém que assistiu As Garras da Patrulha aqui do Ceará? Que é não sei o que a tesoura comeu. Ele criticava as pessoas. Quando alguém fazia alguma coisa errada, ele falava, procedeu não sei o que, a tesoura comeu. Ri igual uma porca agora, mas tudo bem. É isso, negada. Boa noite, agora eu vou dormir, são 5h23 da madrugada.